O boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, prevê redução na estimativa da inflação desse ano. Vamos ver aqui no telão, então, os dados que a gente preparou. Os economistas do mercado financeiro reduziram de 4,02% para 4% a estimativa da inflação para 2026. Se confirmada, a projeção do Índice Nacional do Preço ao Consumidor, amplo IPCA, ficará abaixo do registrado no ano de 2025, quando fechou em 4,26%. Então, a gente tem aqui o índice de 2025 e a projeção, então, para 2026 em 4%. Para 2027, a expectativa permaneceu estável em 3,8%. Para 2028, a previsão foi mantida em 3,5% e para 2029 também em 3,5%. Já a taxa de juros, que está em 15% ao ano, que é o maior nível em 20 anos, tem uma projeção de queda para o fim de 2026 para 12,25%. A expectativa do mercado é de que essa queda ocorra de forma gradual e só a partir do mês de março. Vamos agora com as projeções do mercado financeiro para a economia brasileira nos próximos anos. Sobre o PIB, o Produto Interno Bruto, o mercado mantém a expectativa de crescimento em 1,8% para 2026. Um crescimento abaixo dos cerca de 2,25% que foram projetados, melhor dizendo, para o ano de 2025. Só que o resultado oficial do PIB do ano passado ainda não foi divulgado pelo IBGE. Para 2027, a gente vê também essa estimativa de 1,8%. Para 2028 e 2029, a projeção sobe para 2% ao ano. No câmbio, o dólar deve encerrar 2026 em R$ 5,50, segundo o mercado financeiro. A previsão é de estabilidade. A tendência é de alta gradual nos anos seguintes. Então, a gente tem aqui 2027 a 5,51, 2028 5,52 e 2029, melhor dizendo, R$ 5,58. O cenário aponta para o crescimento econômico moderado e pressão cambial no horizonte mais longo, né, Celso? Mas a gente sabe que o dólar pode variar e não depende só dos fatores internos. Agora, Marina, nessa semana nós teremos aí a super quarta, né? Dia em que os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos decidem sobre as taxas de juros. E a expectativa é que tanto o Copom quanto o Federal Reserve mantenham os juros no patamar atual. Nós vamos conversar sobre esse assunto com Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Boa noite, Sérgio. Obrigado por participar aqui do Jornal SBT News. Boa noite, Celso. Prazer falar com você também. Sérgio, esse ano é um ano de eleições gerais no Brasil. Isso pode alterar essa projeção do Copom, do Boletim Focus? Olha, Celso, eu acho que ano de eleição é sempre muito complicado porque a gente tem as incertezas que vão aparecendo ao longo do período, concentradas especialmente no segundo semestre, e dada a incerteza que você tem hoje em relação às candidaturas, o que pode ser a partir da vitória de quem ganhar esse ano, o que vai fazer em relação especialmente à política fiscal do ano que vem, que vai ser a grande preocupação do Banco Central, olhando 27 para frente, a gente tem uma grande chance de a gente ter um primeiro semestre relativamente tranquilo, um segundo semestre que tende a ser um pouco mais tenso, um pouco mais difícil. Esse câmbio que a gente vê no Focus, 5,50, ele está acima do que a gente tem de câmbio hoje. O câmbio está ficando entre 5,20 e 5,30 nesse momento, tende a ficar bastante tranquilo ao longo dos próximos meses, mas segundo semestre tende a ter um pouco mais de risco por conta desse cenário eleitoral. Então, por conta disso, o Banco Central tende a ficar também bastante controlado em relação à taxa de juros. A Selic está em 15%, provavelmente vai ficar em 15% na decisão essa semana, e ao longo das próximas reuniões é muito difícil imaginar que ele vai fazer mudanças muito drásticas, quedas muito fortes de juros esse ano, justamente porque a gente tem esse período eleitoral e a incerteza do que vai ser de 27 para frente.
Professora, a gente tem falado muito nos últimos meses sobre essa expectativa de queda na taxa de juros para 2026. O governo esperava essa queda para o ano passado. E a justificativa do Banco Central sempre foi o controle da inflação. Os números mostram que a inflação está, de fato, um pouco mais controlada aqui no Brasil, mas o que ainda é necessário, portanto, para que a gente veja, de fato, essa expectativa do mercado financeiro se cumprindo? Pois é, Marina, o grande problema aqui é que o Banco Central está tentando ajudar e trazer a inflação para baixo e o governo, de certa forma, até porque é um ano eleitoral, está tentando fazer um esforço para manter o crescimento. A gente tem isenção de imposto de renda, as políticas de crédito que foram feitas estão sendo feitas ainda, a própria política fiscal. Então, o Banco Central tira de um lado, o governo coloca do outro via política fiscal. E aí, uma economia que era para desacelerar com mais intensidade, o Banco Central não consegue. Demora, tem mais tempo para isso acontecer. E como é que ele faz para isso acontecer, né? Para desacelerar a economia? Ele tem que ficar com a taxa de juros elevada por mais tempo, que é o que a gente está vivendo agora. Então não tem jeito. O governo, de certa forma, construiu um pouco essa história. A gente tem uma parte da inflação muito importante, que é a inflação de serviços, que está muito elevada e que depende essencialmente do Banco Central, mas depende também do governo. Como o governo está no ano eleitoral e que depende de fazer boas políticas para tentar trazer a população, né, para colocar, né, para ela reeleger o presidente Lula, de certa forma, a gente coloca um cenário de que o Banco Central se vê numa encruzilhada, né, numa dificuldade muito grande de conseguir fazer a sua política, porque o governo está indo para o outro lado. Olha, a gente tem registrado aí a entrada de capital estrangeiro, que tem ajudado muito a Bolsa de Valores do Brasil. E é o principal motor das altas registradas nesse início de ano. Mas assim como a entrada acontece rapidamente, pode sair com a mesma velocidade, professor? Pode sair, mas eu diria, Celso, olhando para frente, a gente está num cenário que o crescimento não está muito ruim, ele vai ficar em torno de 2%, isso é um pouquinho mais baixo do que foi ano passado. A gente tem ativos importantes aqui na economia brasileira, as commodities especialmente, né, agropecuária, mineração, petróleo, agora entrou terras raras. Então tem um cenário de uma economia relativamente em bom estado aqui dentro, o mercado de trabalho ainda também está bastante forte, a gente tem uma incerteza muito grande no cenário internacional, especialmente na economia americana, taxa de juros aqui está elevada, então tem a entrada de recursos por conta disso, como a gente não vai ter também grandes movimentações da nossa Selic, nem da taxa de juros americana, a tendência é esses recursos continuarem a entrar. Então, há uma possibilidade, a gente continuar vendo esse movimento positivo da Bolsa, que a gente está vendo agora, acontecer ainda nos próximos meses. Segundo semestre é outra história, entra o período eleitoral, fica mais tenso, mas acho que a gente tem pelo menos 6 meses ainda de uma certa tranquilidade. Professor, aproveitando que o senhor citou, né, toda a questão envolvendo políticas internacionais, o cenário externo, os recordes alcançados pela Bolsa de Valores do Brasil podem ser creditados às commodities que temos em abundância, tipo petróleo, minério de ferro, e essa alta pode contribuir com a queda da Selic, visto que o mundo também tem muitos interesses no Brasil, né? Eu acho que é um conjunto de justificativas aqui, Marina. Parte disso certamente é um ativo importante que a gente tem na economia brasileira, que são as commodities. Praticamente nenhum país do mundo tem esses ativos como a gente tem aqui no Brasil. A gente também teve algumas boas notícias, de certa forma, né? A gente teve e está tendo, mas com as dificuldades todas disso, mas o acordo com a União Europeia está avançando. A gente tem um cenário que a guerra tarifária do Trump contra o Brasil, que parecia muito agressiva no primeiro semestre, a gente, de certa forma, conseguiu contornar, ainda tem tarifa, especialmente na parte industrial, mas parte dela foi revertida. Então, teve um cenário em que o mundo está num caos muito grande, mas o Brasil está numa parte do mundo que, de certa forma, a gente está um pouco isolado desse cenário muito tenso lá fora. Então, isso acaba atraindo. A gente tem ativos importantes, a gente está numa parte do mundo que geopoliticamente não é tão relevante como outras partes, então acaba sendo um elemento de atração. Por isso que eu acho que tem chance de a gente ainda ver essa entrada de recursos acontecer nos próximos meses. Previsões positivas e injeções estrangeiras, elas podem render mais empregos na nossa economia? Eu acho que sim, Celso, a gente pode ter um mercado de trabalho ainda positivo nesse primeiro semestre. Agora,
o Banco Central está trabalhando contra isso, né? Não por maldade, não por querer ser contra o lado positivo da economia nesse momento, mas porque a inflação ainda está acima da meta. A inflação está insistindo em ficar acima de 4%, a meta é 3%, e está trabalhando para trazer essa inflação para baixo, que a gente sabe, a inflação alta penaliza especialmente a população mais pobre. Então, para trazer essa inflação mais para baixo, um dos elementos que a gente precisa ter é um ajuste no mercado de trabalho. A desaceleração da economia faz com que a gente tenha um aumento da taxa de desemprego acontecendo nesse processo. Então, eu acho que isso pode acontecer em 2026, mas também não me parece que vai ser nada dramático, nada muito grande. É um aumento pequeno na taxa de desemprego que a gente deve ver acontecer esse ano. Não é recessão, não é desaceleração profunda, a gente está vendo um pouso suave, digamos assim, na economia brasileira nesse momento. Mas não é um ano de taxa de desemprego a 5%, como a gente viu acontecer no final do ano passado. A tendência é ser um pouco maior do que isso, de fato, por conta dos juros. Professor, o que esperar para essa semana? A gente tem super quarta, temos as expectativas em torno da manutenção da taxa de juros por parte do Banco Central, mas também tem as decisões, né, as decisões do Federal Reserve nos Estados Unidos que também podem influenciar na nossa economia. O Federal Reserve deve ficar parado, até porque tem essa questão que entrou no começo desse ano do ataque do Trump ao Fed, né, ao presidente do Fed. Então, a tendência é o Banco Central americano ficar parado nesse momento. O próprio presidente do Fed sai em maio, então a gente está no processo que também a escolha do novo presidente vai ser bastante importante, olhando os próximos meses. Então, acho que o Fed está numa posição de esperar para ver, né? E tende a ficar parado onde está. No nosso caso, é mais interessante ainda essa decisão, não só porque a gente sabe que vai ficar em 15%, mas o que o Banco Central vai dizer? Será que ele vai sinalizar já alguma flexibilidade pensando em março, ou, como a gente está vendo, por conta dessa economia resiliente, que está com o mercado de trabalho ainda muito favorável, o crescimento ainda está acontecendo, essa possibilidade que surgiu de que talvez nem em março a taxa de juros comece a cair, ficaria só para abril. Então, acho que o mais interessante dessa decisão não é a decisão em si, mas é o que o Banco Central vai colocar ali no texto, se vai vir essa flexibilização no discurso, e aí a gente já vai poder ver essa queda acontecer em março. Quanto mais atrasa essa queda, mais a gente vai ver uma taxa de juros no final elevada esse ano, porque se aproxima do período eleitoral, difícil imaginar ver o Banco Central mudando os juros ali próximo da eleição. Professor, a gente sabe que o Copom, né, o Conselho de Política Monetária, é formado por representantes do mercado financeiro. Até que ponto essa crise do Master interfere nos prognósticos do Copom? Eu acho que não interfere em si no Copom, Celso, mas obviamente coloca um certo constrangimento para o Banco Central nesse momento. Muitas vezes, né, nessa época, obviamente não agora muito próximo da decisão, não é o caso, mas lá em dezembro, antes, né, do processo mais próximo da mudança de juros agora, da política monetária, a gente poderia ver os membros da diretoria falando mais, né, sobre o que seria a política monetária, o que poderia estar acontecendo, o que está acontecendo na economia brasileira, tem um pouco mais de visão dos membros da diretoria. E a gente está vendo, por conta dessa questão toda do Master, o Banco Central um pouco mais cioso dessas questões e mais fechado, de certa forma, né? Concentrado uma decisão que é importante, que a gente vai ter na quarta-feira, né? Que o mercado está muito de olho e ainda tendo que lidar com essas questões relacionadas ao Master. Mas elas em si, eu acho que não interferem na decisão da taxa de juros, se vai ficar em 15% ou não. É outra questão aqui que a gente tem que ver, que é a parte regulatória, o que vai ser o papel do Banco Central daqui para frente. Eu acho que é uma outra alçada, uma outra esfera que não interfere nesse momento na decisão. Nós agradecemos ao economista e chefe da MB Associados, Sérgio Vale, pela participação aqui no Jornal do SBT News. Muito boa noite, obrigado. Obrigado, Celso, Marina, sempre um prazer falar com vocês.